A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que nós possamos, nesse momento, compartilhar um pouco mais daquilo que nós aprendemos com Jesus. Para isso, eu te convido a abrir sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Enquanto você procura, só para te lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho, né, para você receber as notificações de quando chegarem vídeos novos. E ao final da palavra, caso você tenha achado interessante, deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas também. Amém? Bom, então para a gente começar aqui, o versículo 24 do capítulo 12 de João nos diz assim: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Bom, para a gente começar a pensar aqui, quando Jesus fala sobre essa questão, ele está predizendo a sua morte, dizendo que para que haja vida, para que ele produza o fruto da vida, ele deveria ser entregue à morte. E a sua morte, então, nos traria a vida, né? A partir do momento em que uma semente morre, ela pode produzir frutos. Bom, mas Jesus fala isso aqui predizendo sua morte, mas essa frase também é muito interessante, muito importante, porque Jesus a cita num sentido ainda mais amplo, não só dizendo de sua morte, mas da morte de todos aqueles que decidirem seguir a Jesus. Mas essa morte não é uma morte física, né? Uma morte quando o corpo se esfria e vai ser enterrado e coisas do tipo. Não, Jesus não está falando falecer. Jesus está falando da transformação da carne para o espírito. Pois todos aqueles que seguem a Jesus têm que fazer essa transformação, essa conversão. É isso que nós chamamos de conversão. É quando nós mudamos o nosso status de pessoas que vivem pela carne para agora pessoas que vivem pelo Espírito. Nós não morremos fisicamente, mas a nossa forma de viver, ela se altera completamente a partir do momento em que nós nos convertemos a Jesus. Mas o sinal dessa conversão é o que Jesus ensina aqui. A semente do trigo, ela precisa morrer para que possa produzir. Se nós não mortificamos a nossa carne, a nossa vontade carnal e pecaminosa, nós não podemos produzir frutos. E essa mortificação da carne é abater tudo aquilo que pertencia à nossa velha natureza, focada no pecado, focada em nós mesmos e uma vida sem sentido e banalizada. A partir do momento em que nós deixamos tudo isso para trás, entendemos que o ministério revelado através do Evangelho é uma vida em comunidade, uma vida comum, onde todas as pessoas vivem um bem comum e com isso fazem crescer o reino de Deus, de pessoas que cada vez mais juntas e unidas trabalham em prol de um mundo melhor. Mas nós não conseguimos fazer isso enquanto nós não matarmos a nossa carne. Porque a nossa carne, o nosso lado pecaminoso, ele não se preocupa com nada além de si mesmo. Ele não consegue enxergar nada além do próprio umbigo. E é por isso que Jesus diz que é impossível segui-lo se nós não abrirmos mão de nós mesmos. É nesse sentido que ele fala. Não é você, vou focar a minha vida só em Jesus, eu só vou para a igreja, eu só vou ler a Bíblia, e eu só vou... Não é isso. Essa mudança, essa mortificação da carne é você abandonar as práticas da velha natureza terrena, que não enxergam nada além dos prazeres da carne, além da vontade de se
ver bem, independente do que isso cause ao seu próximo. É o egoísmo que não nos permite ver as pessoas feridas pelo caminho que precisam da nossa ajuda. É isso que nós precisamos mortificar. É essa transformação que precisa acontecer em nós, para que os frutos que Jesus espera de nós possam surgir. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, olha aqui que interessante. Esses são os frutos que são esperados de uma semente que morreu em Cristo e agora produz em Espírito. Uma vez que a carne morre, é possível assim frutificar amor, paz, alegria, mansidão, paciência. Tudo isso são frutos de quando nós mortificamos a nossa carne. E isso, inclusive, serve como régua para que nós possamos verificar se realmente nós estamos mortificando a nossa carne. Onde há ódio, não tem como haver amor. Então, a nossa carne não foi dominada, não foi mortificada. Onde há rixas, brigas constantes, onde falta paz, a nossa carne ainda não morreu. Quando nós só vivemos em tristeza, óbvio que estar feliz, a gente não fica feliz o tempo todo, claro, mas a tristeza constante, em que a gente não consegue ver nada além dela, é porque nós estamos olhando só para nós mesmos. A nossa carne ainda é forte em nós. Quando não somos mansos, quando não somos pacientes, quando não conseguimos enxergar o próximo, quando estamos andando ao caminho e vemos alguém caído ao chão e continuamos seguindo, atravessamos para o outro lado, a nossa carne continua viva. E o Espírito não tem espaço assim. Então nós precisamos entender que a carne ela precisa ser deixada para trás. Os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que está arraigado ao pecado. Ou seja, tudo que envolve apenas nós. A nossa vida egoísta, sem sentido, pessoas presunçosas, arrogantes, pessoas que destroem e pisam nos outros, pessoas que humilham, machucam, ferem, tudo isso é obra da carne. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não ferimos mais, nós curamos. Nós não mais tratamos mal as pessoas, mas as tratamos bem, mesmo quando elas nos tratam mal. E é esse o grande desafio que Jesus diz. Você precisa tomar a sua cruz e me seguir. Seguir a Cristo não é difícil pelas regras ou leis que se aplicam ou querem inventar. Seguir a Cristo é difícil pelo simples fato de que eu não devo viver mais para mim mesmo. Isso não significa que eu não vou ter momentos bons, que eu não vou ter momentos felizes, que eu não vou realizar meus sonhos e projetos. Não é isso. Isso acontece como consequência. Quando nós andamos no caminho do reino de Deus, as coisas que nos são boas, que nos alegram, que nos fazem bem, elas vêm como consequência daquela entrega que nós fizemos da nossa vida a Deus. Então nós teremos momentos de felicidade, momentos de alegria, nós teremos muitas vitórias, conquistas, sonhos realizados, mas não é isso que a gente busca. Aí é a grande diferença. Não é porque a gente busca, a gente não está focado nisso. Isso é consequência de nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que é buscar esse reino?
é viver essa comunidade, é viver o olhar para o outro, é o compartilhar do pão, é convidar as pessoas para se assentarem à mesa com Jesus, é produzir esses frutos. Porque quando nós produzimos paz, alegria, mansidão, as pessoas se aproximam de nós e querem entender de onde isso surgiu, porque isso é assim, apesar de tantas situações tribulentas, difíceis, complicadas, o mundo virando de cabeça para baixo, nós conseguimos manter o nosso foco em amar. Isso é morrer. Isso é deixar a semente morrer, para que os frutos de Cristo, os frutos do Espírito, surjam e vivam através de nós. Que nós possamos entender isso. Não pense também que é algo que você muda do dia para a noite e que você em algum momento vai, não, parei de pecar, nunca mais vou pecar, nunca mais vou errar. Não, a gente continua errando, a gente continua falhando, mas o nosso foco, a nossa vida tem um outro caminho. Nós somos aquilo que nós praticamos com frequência. Não os nossos deslizes, não os nossos erros. Mas aquilo que a gente pratica com frequência, aquilo que a gente pratica todos os dias, em todas as situações. Então, se em todos os dias, em todas as situações, em todos os locais, com todas as pessoas, nós produzimos frutos do Espírito, isso significa que nós estamos mortificando a nossa carne, mesmo que ela esteja relutando para tomar o domínio. Mas, uma vez que Cristo se entregou por nós, nós podemos ser mais do que vencedores sobre a nossa carne e viver em espírito, e vivendo em espírito, produzir esses frutos. Então que você tenha isso na sua mente. Vamos observar se as nossas sementes, se as nossas vidas estão mortificando a nossa natureza terrena, maldosa, pecaminosa, para que nós possamos produzir frutos para o Espírito, para Cristo e para o reino de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe muito e guarde o seu coração. Amém? Fique com Deus.